Olá, pessoal, serão todos muito bem-vindos a mais uma edição do Bora Falar de Branding. Conversando hoje com Pedro Del Pior, CEO da agência Ginga. Mas antes da gente falar sobre isso, quem é a agência Ginga, quem é o Pedro, eu queria voltar um pouquinho antes. Queria contar para você sobre o Bora Falar de Branding e Reputação, no nosso projeto acadêmico, patrocinado pela Caliber, que é uma consultoria internacional especializada na gestão da reputação corporativa, com vários clientes no Brasil, como CBA, Tetra Pak, ENDI Equatorial, entre outras organizações. O Bora, ele foi idealizado em 2021, no ambiente acadêmico da FGV, do MBA de Branding, que eu tenho essa disciplina na FGV, e hoje nós estamos quase chegando em 100 conversas. Isso para a gente é um marco, é muito relevante ter feito desse projeto, de uma sementinha, ter conseguido fazer disso um grande projeto, que tem como objetivo, acima de tudo, de levar conhecimento para quem precisa. Levar conhecimento sobre gestão de marcas, sobre o ecossistema de marcas, gestão de marcas, branding, reputação, sustentabilidade, posicionamento, para quem efetivamente consome isso e quer agir no dia a dia. O Bora Falar de Branding ele foi idealizado para estudantes de MBA do Brasil, mas na realidade ele está aberto para todos os tipos de estudantes e principalmente para profissionais que de alguma maneira queiram se aperfeiçoar ou, acima de tudo, de fazer uma progressão, de uma mudança dentro da sua trajetória profissional. Ok? Então, a gente sempre tenta conversar aqui com gente interessada e interessante dentro do universo de gestão de marcas, branding e reputação. E hoje não seria diferente, a gente vai conversar com o Pedro Del Pior, que ele é o CEO do grupo Ginga, na realidade não é só uma agência, estou olhando a minha cola aqui, ele é CEO da Ginga, uma das principais agências em crescimento no nosso país, e que tem um ecossistema, ou seja, o cara, além de trabalhar dentro do nosso segmento, ele criou um ecossistema por 5 empresas independentes: Ginga, Diva, Signa, Gira e 3.0.io. Tá? Então, o Bora, como um projeto acadêmico, ele não tem finalidade comercial. Então, se você curtiu, clica aqui embaixo e principalmente compartilha esse conteúdo com quem você entender que faz sentido levar essa informação, essa mensagem sobre branding e reputação acima de tudo. Então, em um segundo com vocês, Pedro Del Pior, o CEO da agência Ginga. Tá bom? Um abraço. Olá, pessoal. Voltando agora ao Vivo e a Cores com Pedro Del Priore, o CEO da agência Ginga. Como eu disse na abertura, na realidade é um ecossistema com várias empresas. E aí nunca faço isso, você que acompanha aqui o canal, a gente nunca faz isso, mas talvez para você que não conheça ou não acompanhe, eu recebi aqui a informação, né, fiz meu dever de casa também, lidera uma equipe com mais de 150 profissionais, eu fiquei bastante impressionado com esse número, e um portfólio que inclui marcas como Mercado Livre, Friboi, Copenhagen, Campari, Burger King e Grupo Soma. Ou seja, está falando de e-commerce com o Mercado Livre, está falando de moda com o Grupo Soma e está falando de comidas em geral e doces com Friboi, Copenhagen e Burger King, acompanhado, para quem gosta, de um Campari, por exemplo. Pedro, seja muito bem-vindo ao Bora Falar de Branding. Eu nunca faço isso, mas eu senti a necessidade e achei bacana. Seja muito Muito bom, bem-vindo ao Bora Dario. Falar de Branding. Prazer enorme estar aqui, Dario. Obrigado pela introdução. Muito feliz de estar aqui. Espero que o bate-papo seja enriquecedor para todo mundo que assiste a gente. E eu vou guardar para vocês que estão nos acompanhando depois uma outra dica que a gente, antes daqui da conversa, de abrir a conversa, a gente estava falando. Então, hoje meio que vai ser dois em um. No final, ainda vou fazer uma indicação da mãe do Pedro, que é uma historiadora com vários livros publicados. Pedro, vamos começar, como a gente diz, vamos começar pelo começo. A gente sempre aqui no Bora, a gente tem uma preocupação grande de entender a trajetória profissional barra educacional, onde estudou, mas acima de tudo, a trajetória profissional de quem está conversando com a gente. Então, eu sei que eu já fiz ali um breve spoiler, mas eu queria começar por isso. Assim, conta para a gente um pouquinho da sua trajetória profissional, professor, por favor. Bom, a minha trajetória profissional é um pouco.
eu diria, não muito convencional, porque eu acabei mudando o rumo dela quando eu tinha 26 anos. Dario, eu me formei em economia, eu fui muito na onda. Eu tenho um lado grande da minha família que vem da área de finanças e mercado financeiro. Me formei em economia e eu trabalhando com 26 anos numa consultoria americana, eu um belo dia não consegui sair da cama. Eu tive um bloqueio total. E aí eu realizei que eu tinha escolhido tudo errado, que eu tinha feito as escolhas para provar para os outros, e não fiz nenhuma escolha seguindo o meu coração ou seguindo o meu desejo, enfim. E aí eu entrei então num vácuo que foi para mim assim muito significativo na minha vida esse período, um vácuo realmente de olhar para dentro, fazer uma reflexão e aí eu comecei realmente a buscar uma coisa, eu queria aprender uma coisa que eu gostasse para depois eu pensar na carreira profissional. Eu, muito novo, como a gente estava conversando há pouco, né? Eu cresci no Rio de Janeiro, na Urca, sempre fui apaixonado pelo mar, tinha um sonho de ser oceanógrafo, adorava o Jacques Cousteau. E aí eu comecei então a falar, bom, vou sair de economia e vou estudar oceanografia. Eu fui na Urca conhecer o pessoal que trabalha com oceanografia lá e vi que não tinha absolutamente nada a ver comigo. Para resumir a história, eu acabei descobrindo a faculdade de design e direção de arte. Eu sempre gostei muito de desenho, eu desenho bem, modéstia à parte. Sempre gostei muito de comunicação e decidi sair do Brasil e fazer a minha segunda faculdade. E a faculdade fora do país, eu podia escolher diferentes setores da economia para trabalhar. Podia trabalhar com cinema, podia trabalhar com moda, acabei trombando com a publicidade meio que por acidente na faculdade. Trabalhei numa agência nos Estados Unidos por 6 meses e voltei para o Brasil com então o segundo diploma, achando que depois de ter ganhado prêmios de estudante lá fora, trabalhado numa agência muito legal lá fora, o Marcelo Serpa ou o Nizam Guanais iam me ligar e a minha vida ia estar resolvida. Não foi isso que aconteceu. Eu voltei para o Brasil, tinha 30 anos, começando a carreira no mercado extremamente provinciano, muito fechado, qual eu não tinha nenhuma ponte, eu, assim, pouquíssimos amigos eu conhecia que tinham ou estavam trabalhando em publicidade. O Marcelo Serpa não me ligou, o Nizam Guanais não me ligou, e eu tinha conta para pagar. Eu voltei para o Brasil na época para casar, não casei, mas me mudei com a minha então ex-namorada para uma casa, tivemos que comprar os móveis em 24 vezes nas Casas Bahia, enfim. E eu tinha que trabalhar. E aí eu fui trabalhar, então, o primeiro emprego que me surgiu foi numa uma agência de promoção, na época de Simone. Eu entrei meio que como um líder na área criativa, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo lá. Trabalhei realmente para pagar as contas. Eu saí de lá, eu fui trabalhar na Thomson, na época do Átila, e aí já como diretor de arte júnior. E aí aconteceu uma coisa que quem nos ouve vai achar que eu sou um menino mimado ou alguém realmente que não tem muita noção do mundo, mas eu não gostei do ambiente de agência na época. Eu tinha feito uma mudança buscando, na verdade, trabalhar num segmento onde as pessoas tivessem uma abertura maior de cabeça e tivessem, enfim. O mercado financeiro ele era muito também provinciano, né, e muito fechado. E eu encontrei uma coisa muito similar na publicidade, mas aonde as pessoas vestiam camiseta, jeans e all-star, né? Para resumir a história, eu realmente não me achei ali dentro da Thomson. Eu migrei para uma agência muito bacana na época, era a Loduca, onde eu tive uma grande escola ali com o Celso. Dentro da Loduca, eu encontrei um departamento ainda naquela época que estava sendo desenvolvido para trabalhar digital, que era a Love, com o grande André Piva, a Érica, e ali eu enxerguei uma possibilidade de aprender algo que era muito novo na publicidade, né? Um ambiente diferente, e foi dali que surgiu a ideia de eu empreender. Na Love eu vi que eu podia eventualmente empreender e montar uma agência que eu acreditasse no que ela se propunha a fazer,
que eu gostasse, né, de trabalhar. E o digital eu vi como assim um lugar onde era um terreno virgem para ser explorado. E aí surgiu a ideia de montar a Ginga. Então, e aí eu estou há 23 anos já, enfim, com a agência. Vamos lá, às vezes, quando eu estou de cabeça baixa, que eu estou anotando aqui, né? É o meu lado Claro, professor. Então, você fez economia, né, e aí você falou que teve uma carreira não convencional. Eu me identifico totalmente. Eu estudava na UERJ, fazendo, já falei isso aqui algumas vezes, fazendo ciências contábeis, e comecei a trabalhar na Varig, na área de contabilidade. E a única certeza que eu tinha no meio da faculdade é que eu não queria ser o que eu estava estudando. E aí eu tinha uma decisão, voltar e fazer outra ou terminar, eu preferi terminar. Mas antes de terminar, eu fui um dia numa livraria, adoro livraria, e entrei, comecei a olhar os livros e tinha um livro marrom, eu nem sei se eu estou aqui para minha estante, eu nem sei se eu tenho ele mais, mas ele mudou a minha vida, que era um livro marrom, desculpa, do Kotler, escrito Marketing. E aí eu olhei vários livros, aí peguei aquele, eu falei assim, só em pegar o livro, eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Eu não sei, eu não tenho a ideia do que isso seja, mas eu quero isso para mim. E aí, no meio da faculdade, eu comecei a fazer cursos. Você, como bom carioca, deve lembrar da SPM, que a SPM era no centro da cidade, perto da onde era a Sousa Cruz. Sousa Cruz hoje está em outro lugar, ali na Candelária. E eu comecei a fazer cursos. E aí eu entrava a primeira vez, no primeiro curso. Aí tinha vários caras que trabalhavam em publicidade, e eu ali, garoto barra outsider do meio. Eu falei assim, eu quero escutar, eu quero aprender, sabe? E assim foi. Então, assim, eu me identifico muito com isso, o teu método não convencional. E aí você falou que depois tentou oceanografia, aí tem isso também, né? Às vezes a gente pensa, a gente romantiza alguma coisa, mas na realidade tem o que é o dia a dia, que às vezes não é tão bacana. E essa sua experiência em algumas agências, né? Eu também passei por isso, assim, de às vezes você acha que aquele local, por ser tão diferente ou descolado, tem uma outra vibe, e não necessariamente. Às vezes isso, é tão competitivo barra tóxico quanto mercado financeiro ou outras coisas, né? Então, só para a gente fechar essa primeira parte. E é aí, isso. 23 anos de estrada com a Ginga, né? Vocês focaram, então, no primeiro momento no digital e assim vem até hoje? Ou É bifurcaram isso. e ampliaram? A Ginga era um estúdio, Dario, que eu conheci os fundadores, porque na época que eu trabalhava na consultoria, quando eu estava ainda como bacharel em economia, trabalhando na Monitor, a Monitor tinha um fundo de investimento, né, que investia em empresas de tecnologia e internet. E a gente, então, entrou numa empresa na época que tinha um grupo lá de designers, e esse grupo montou um estúdio de web design chamado Ginga. Só que era um estudo de web design, né? Quando eu decidi que eu precisava montar uma agência, as únicas pessoas que me vieram assim na cabeça de conversar, porque já tinha uma operação sendo criada na área digital, foi essa turma. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje eu tenho o meu sócio desde essa época, o Paulo, é meu irmão de jornada, de alma e de ginga, né? A gente está junto até hoje. O estúdio, então, foi fundado há 23 anos. Eu tô na Ginga há 20, tá? Então, só fazendo uma correção. Eu falei 23 porque é a idade da marca Uhum. Ginga. Mas quando eu entrei, há 20 anos atrás, eu perguntei para eles, eu falei, e aí com o meu olhar de consultor, eu falei, me dá uma lista de quantos concorrentes a Ginga tem. E aí veio uma planilha de mais de 1.500 estúdios de web design na época. Eu falei, bom, a gente está ferrado, a gente tem que sair dessa pulverização que eu estou enxergando aqui. E na Desse época ainda, oceano, desculpa, desse oceano vermelho, né? 1.500 coisas é uma batalha por preço. exato, então imagina isso naquela época já, né?
E aí, eu na época, eu ainda assinava uma publicação da área de economia, que é a The Economist, que na capa dela tinha uma matéria sobre o mundo virtual, que se chamava Second Life. Não sei se você lembra Sim, dessa sim, sim. notícia, né? E aí eu li o artigo, achei super interessante, porque era uma plataforma digital, mundo 3D sendo criado. O famoso metaverso que inventaram, entre aspas, há 3 anos atrás, já era o Second Life há muito tempo atrás. E ali, Dario, eu tive uma ideia de. Eu falei para eles, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos entrar no Second Life e montar a primeira agência de publicidade dentro do Second Life. Eu vou ligar para uma amiga minha que tem uma agência, uma assessora de imprensa, pedir para ela tentar jogar essa notícia, dizer que a gente é a primeira agência do mundo a ter uma filial dentro do Second Life. E assim, quem sabe, a gente não gera um buzz e as pessoas vão olhar para a gente. E aí a gente pode dizer que a gente é uma agência. Bom, por uma questão de semanas, a gente não foi a primeira do mundo, acho que foi a BBH, mas a gente foi a primeira da América Latina, enfim, do Brasil. E eu fiquei dando palestra sobre Second Life por um ano. Uau. Foi uma coisa meio maluca, porque ninguém entendia nada, inclusive eu. De fato, a gente construiu a Ginga lá e estava testando o Second Life de várias formas. Fizemos projetos para algumas empresas, Brascan, Embraer, na época montamos lá, enfim, aqueles prédios malucos lá dentro. Mas o legal é que ali realmente a gente saiu daquela lista de 1.500 para uma lista, sei lá, de 100 agora, né? A gente conseguiu ter visibilidade, né? Éramos uma agência digital, até porque a agência Clique falou que também ia lançar a filial dela, na época a Clique era muito conhecida, uma semana depois. Então, a gente ficou ali, né? E a partir de então, ali a gente começou a nossa jornada, né, de construir uma agência. Foi bem desafiador. Você já empreender no Brasil já é difícil, o mercado de publicidade, como a gente estava conversando, super provinciano, né? O modelo econômico de agência já sendo destruído completamente. Você tinha um modelo econômico muito estável, né, na época da publicidade offline, e de repente o digital entra para ser um bom vírus e destruir tudo e reconstruir uma coisa totalmente diferente, né? E então a gente sofreu muito, no bom e no mau sentido, esses anos todos, em achar o modelo econômico também sustentável de agência e conseguir competir no mercado extremamente provinciano, né? Mas eu sou muito feliz de ter escolhido empreender. Acho que 20 anos já falam por si só. A gente está aí há 20 anos já e cada vez agora mais forte, com uma cultura muito forte. Então, mas foram 20 anos de muito aprendizado. Estamos falando de 2000, se a gente está em 2025, estamos falando mais ou menos 2005, 2006, é isso? Isso, eu entrei em 2000, final de 2006, e aí, enfim, estamos aí até hoje. Eu tenho hoje três sócios principais comigo, dois sócios principais, eu contando o terceiro, e a gente tem outros 7 sócios. A gente abriu sociedade hoje para diretores dentro da agência o ano passado. Então, hoje, no total, nós somos 10 sócios ao todos na Ginga e eu estou há 20 anos. Tá, vamos falar de branding agora. É, Vamos. dentro dessa abertura que eu falei aí, né, vocês trabalham com Mercado Livre, JBS, Copenhagen, Campari, por aí vai. Uhum. Nessa sua estrada aí de 20 anos, o que que fica para você? Qual é o papel do branding? Né, assim, tem aqueles que são mais espuma, eu sei que esse não é o melhor termo, mas mais espuma do que pilar, mas também Uhum. tem quando a gente encontra o pilar com um propósito e com uma boa criatividade. Quando eu estou falando de espuma, que são aqueles que meio que fazem, não greenwashing, né, mas o advertising washing, dizem que são alguma coisa, e na E o realidade não tem greenwashing também. estrutura, não tem estrutura para entregar. Mas quando a gente consegue ter empresas que têm uma firmeza de propósito, uma consistência, o branding fala por si só.
que você tem para me falar sobre isso? Eu acho que nunca o branding foi tão importante na comunicação como hoje, né? A gente vive uma era muito, eu acho, muito simbólica, muito visceral, né? Cacofonia hoje dos meios, das redes sociais, eu acho que elas corroboram muito essa temperatura da sociedade que a gente vive hoje. A dinâmica, né, do mundo, ela é outra, é um mundo muito mais veloz, com muito mais informação, hiperconectado, né, aonde um garoto no seu apartamento pode criar uma marca de suco, né, criar uma marca muito bem feita, com propósito, é, esse garoto entende dessa comunicação hoje pulverizada, ele entende que hoje é mais importante você trabalhar a marca e construir conversas, né? E aí você tem um Marcos Leta, por exemplo, fazendo o suco do bem, né? Um carioca, gente finíssima, que montou essa empresa e entendeu quão importante é branding, né? O quão hoje você ter uma marca forte que se posiciona no seu território de forma genuína, isso faz diferença para a marca, isso cria valor, né? Isso ajuda em venda. E claro que aí a aceitação do público e a disseminação dessa marca e o ganho de escala dela aí é uma reação natural. Então, nos últimos 20 anos, eu sinceramente eu posso dizer que eu pude acompanhar uma mudança muito significativa dos meios de comunicação, e eu digo mais, a gente considera, eu falo a gente agora, o grupo Ginga, né? A gente tem uma empresa no grupo que se chama Signa, que é uma empresa de branding tradicional. A gente sofreu muito trabalhando com marcas que não tinham a clareza da importância do branding delas no ambiente digital, por exemplo. O quão importante é você cuidar da marca no ambiente digital da mesma forma que você faz no mundo analógico, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você pegar hoje as redes sociais de qualquer marca, você vai ver uma poluição visual nos posts, nos vídeos, nos reels, que se não seguir um guideline de marca, acaba destruindo a marca nesse ambiente digital e não construindo ou aumentando o valor dela. A gente sentiu isso muito trabalhando como agência digital. E hoje eu posso dizer que eu realmente valorizo, né, o grupo Ginga, os profissionais que trabalham na agência Ginga. A gente dá muito valor para a questão do branding, porque é o branding que vai fazer primeiro o meu trabalho mais fácil, aonde a marca ela se torna uma marca não só mais forte, mas a marca que entende o território que ela ocupa, onde ela deve estar, ela então vai estar com pessoas que conversam sobre os mesmos assuntos, falam a mesma língua que a marca e, por fim, vão celebrar essa marca, né? Então, eu acho que o branding, nesse mundo hiperconectado, caótico e extremamente dinâmico, ele nunca foi tão importante, Dario. Só queria voltar, quando você começou a falar, você disse assim, não, porque a gente percebeu que algumas empresas não têm a clareza sobre... Eu, eu diria, e não estou falando dos seus clientes, estou falando em geral, acho que Eu a sei. maioria, ou uma boa parte, uma boa parcela das organizações subestimam o poder do branding de construir consistência e coerência ao longo do tempo. E isso, indo para a nossa seara também, que a gente, né, é uma consultoria de reputação, como isso ajuda ao longo do tempo, se você faz de forma consistente e coerente com a sua promessa de marca, como é que isso depois se traduz em percepções consistentes do público. É Eu isso. queria pegar contigo.
um outro olhar, estou olhando aqui para a minha cola aqui, né? Em um cenário em que os consumidores estão cada vez mais exigentes e também mais conscientes, às vezes também muito instantâneos, né? Vem uma coisa, querem fazer logo e depois voltam ao tal da hype, né? Mas nesse cenário de maior exigência e maior consciência das pessoas, me fala dois erros que vocês têm visto, e eu não estou falando de cliente seu, mas dois erros de posicionamento, de branding, de comunicação que você tem visto como muito frequentes no mercado. Eu vou, só para fazer uma claquete nesse ponto, teve uma pesquisa interessante que saiu, acho que é um mês atrás, daquela Troiano Consultoria, Uhum. medindo uma queda significativa de fidelização das pessoas, né, dos brasileiros em relação à marca. É claro que dentro desse contexto, como a gente estava conversando aqui antes, tem N variáveis que impactam e resultam nessa queda de enfim, de relação entre as pessoas com a marca, né? Você tem questões econômicas, né, que, enfim, pegam, né? Claro, Questão do claro, preço do produto, claro. mas você tem questões hoje cada vez mais latentes culturais. As marcas, existe uma grande dificuldade. Quando a gente fala em marcas, a gente não pode esquecer que são grandes empresas, na maioria das vezes, aonde a mudança de cultura ela acontece de forma muito lenta. Ela acontece de forma muito morosa e muitas vezes eu vejo hoje os executivos eles acabam sofrendo muito, né? Principalmente executivos na área de marketing que tem que lidar com venda e comunicação, que qualquer mudança ela acaba tendo que jogar para o executivo meio que a responsabilidade do efeito dessas mudanças. Então eu vejo executivos hoje cada vez mais, eu diria, amarrados, né? E as mudanças acontecendo quando acontecendo de forma muito lenta. Eu acho que, e aí eu vou responder a tua pergunta, eu acho que, assim, eu não vou conseguir elencar para você dois, três, quatro erros que as marcas fazem, porque eu acho que é uma composição de fatores, mas eu acho que as marcas elas têm hoje às vezes uma ansiedade muito grande em responder sobre ou entrar em tendências. Então vamos pegar a onda woke, por exemplo, tá? Que é um Uhum. movimento que agora está em declínio total no mundo, né? Não é só no Brasil. E aí você tem uma ansiedade das marcas em antes até de fazer uma reflexão, entender se aquele movimento realmente conversa com a essência da marca, elas já abraçam esses movimentos. Boa, boa, E, boa. e isso, infelizmente, acaba gerando um efeito de comoditização. Primeiro, você tem todo mundo falando a mesma coisa, do mesmo jeito, todo mundo abraçando amarelo, branco, preto, Uhum. homossexual, bissexual, né? E mas qual que é o propósito desse abraço, né? Ele sempre vem muito embarcado na ansiedade das marcas em querer responder a algumas tendências que muitas vezes a gente está vendo de novo aí, de novo, voltando de novo à questão do movimento woke, a gente está vendo um declínio. Ou vamos falar do metaverso mesmo, que também foi uma coisa onde todo mundo abraçou e queria. Ou vamos falar de NFT, né? E o Uhum. Web3 também foi uma outra coisa, enfim. E essa mesma ansiedade, Dario, ela acontece muito quando uma marca está em crise, né? E às vezes as respostas não são as melhores quando o circo está pegando fogo. Uhum. A gente tenta muito, por experiência, colocar para os nossos clientes que quando o circo está pegando fogo, não adianta a gente querer.
entrar na conversa e tentar resolver as coisas. Talvez seja melhor esperar e ouvir um pouco. As pessoas não ouvem hoje, né, Dario? Existe um. E aí não é só marca, são as pessoas. Existe hoje realmente um comportamento de não ouvir o outro e já sair falando e já querer. Então, eu acho que as marcas elas têm que tomar muito cuidado em entrar em tendências ou em modismos, né? De novo, aí a gente volta para a sua pergunta inicial, que ela é muito importante, eu acho. O branding, ele é um plano de voo importantíssimo para a marca, porque ele não é só sobre a cor da foto, o posicionamento do logo, ele é também sobre quais territórios a marca deveria ocupar nas conversas, né? Para ela, então, encontrar mais o seu público e, claro, gerar mais valor para ela. Então, se eu sou uma marca de. Pegar o exemplo da Friboi, né? Por que eu vou falar de talvez vegetarismo, ou vou falar de. Uh, não vou entrar em política, né? Razões óbvias, né? Uma marca deveria entrar em política? Depende da marca, depende do território, depende da cultura dessa marca, das pessoas que estão por trás dessa marca. Mas, assim, para fechar meu ponto, eu acho que cada vez mais as marcas devem sim começar a se posicionar mais firmemente sobre algumas questões, mas essas questões elas têm que estar ancoradas aos territórios da marca, aonde a marca vai ser, de certa forma, uma autoridade ou alguém com uma voz crível, né? E não cair na armadilha de querer talvez falar de tudo e não falar de nada e se expor em momentos onde ela não deveria estar se expondo. Entendi. Só para pensar em cima do que você falou, eu acho que as marcas estão muito pressionadas pelo curto prazo, Muito. tem que dar resultado no curto prazo, só que existem decisões de caminhos e de estilos e de posicionamentos que elas perduram, passam, né? Não é um trimestre ou dois trimestres para resolver. E aí tem essas interferências. Eu quero chegar, sair do ponto A ao ponto B, mas na primeira bifurcação estão falando sobre woke, estão falando sobre isso, sobre aquilo, e começa aquela tentação de você Isso. também Tem que experimentar várias falar. coisas, e você não vai chegar no caminho final que você quer. Você não vai É chegar isso. lá, ou vai gastar o combustível, no caso, o dinheiro, antes de você chegar lá. É Pedro, isso. uma pergunta para quem tem esse ecossistema que vocês têm, é a questão da inteligência artificial. No design, por exemplo, na publicidade, tudo, né? Muito tem se debatido sobre isso, e tem aquele lado assim, né? Meio que o fla-flu. Tem aqueles que acham que a inteligência artificial resolve todos os problemas, tem aqueles que acham que a gente deve ficar na imperfeição humana. Isso é bacana, isso conecta. Um riso mal colocado, ou sei lá, um tropeço, alguma coisa, tem o seu valor porque ele desconcerta, ele sai do que é esperado e faz a pessoa se engajar. A gente tem visto isso. Como é que vocês têm, dentro desse ecossistema, tentado equilibrar IA com imperfeição humana? Com a imperfeição, eu acho que a gente está. Eu acho que a conversa de AI, ela ainda está muito mais próxima da conversa do metaverso e do woke, como a gente estava falando. E isso significa o quê? Que você tem um grau de ansiedade enorme nessa discussão, né? De enfim, parece que a gente está na Revolução Industrial. Criou a máquina, todo mundo vai perder emprego, ninguém vai conseguir trabalhar, meu Deus, né? A gente tem usado já em diferentes áreas da agência, e aí eu posso já citar para você, né? Criação é a mais óbvia, tem uma série de ferramentas hoje que a gente paga, das mais conhecidas, né? ChatGPT 4, Evil do Google, o Gemini, enfim, há outras um pouco mais não tão conhecidas,
Mas na área de planejamento de mídia e até no back-office hoje, a gente usa AI para otimizar uma série de processos. Então, a forma que eu colocaria sobre o uso de AI, eu acho que aí também eu não vou falar nenhuma novidade, muita gente já falou, é que AI realmente é uma nova ferramenta para as pessoas se apropriarem, aprenderem a usar e dela fazerem usos diversos, né? Para que a gente talvez tenha mais tempo para outras coisas, seja para outros projetos, seja para questões profissionais ou questões pessoais mesmo, seja para enriquecer o trabalho criativo, porque enriquece. Você consegue, usando AI, construir imagem, vídeos, enfim, sons, vozes, como nunca antes você teve a possibilidade de criar. Então, assim, eu me formei em criação e é um parque de diversão para um criativo, mas o que as pessoas, ainda muitas pessoas não entendem, é que para você fazer um bom trabalho com AI, você precisa ser um bom profissional, você tem que ter uma boa formação, você tem que, acho que, sabe, ter visto o mundo, viajado o mundo, ter cultura, porque a ferramenta, o output dela, é o output do que você está colocando lá, né? Então, eu sinceramente vejo a AI hoje como uma ferramenta, primeiro, eu acho que todo mundo tem que estar usando, né, dentro da nossa indústria, eu vou falar só da nossa, não vou falar Aham, das aham. outras, todo mundo tem que estar usando, e eu acho que a gente vai melhorar o nosso trabalho com o uso de AI. Eu acho que tem uma questão ética, mas aí a gente pode falar depois da questão da AI. Eu tenho uma crença muito firme sobre isso, mas eu acho que como ferramenta de trabalho, ela só veio para somar. Eu vejo isso hoje dentro, né, do ecossistema do grupo, onde todo mundo usa. A gente tem, né, uma gestão que é talvez um pouco diferente, né, do que as agências mais tradicionais têm, porque o nosso trabalho ele é mais complexo, então eu trabalho com squads, eu tenho uma gestão extremamente horizontal, e aonde as pessoas têm uma independência, uma relativa independência. Então, o que é bacana disso é que a gente vem nos últimos anos, quem vem trazendo essas ferramentas para o grupo são os próprios profissionais da agência. A gente fez um curso, enfim, ministrou um curso para a turma anos atrás sobre essas ferramentas e depois eles foram eles usando e buscando e trazendo. Então, o bacana é que hoje a gente tem eu diria que a cultura de uso dessa ferramenta ela já é uma questão do passado. Eu acho que agora a questão é ir evoluindo junto com essas ferramentas o dia a dia do trabalho. Pedrão, me diz uma coisa, como o seu olhar de consultor e o seu olhar de líder de agência, me diz três coisas que te tiram o sono. Assim, e eu não estou falando da sua agência, mas de olhar para o mercado ou para decisões que os clientes, que você precisa apoiar decisões de cliente, sem precisar nominar. Mas assim, três coisas que hoje lhe tiram sono das suas preocupações. Eu tive. É engraçado você perguntar isso, Dario, porque durante muitos anos o que tirava o meu sono era a dívida que eu tinha para montar a agência. Graças a Deus eu não tenho mais ela. Graças a Deus hoje eu acho que a gente também, depois de muito tempo, conseguiu. E aí é uma coisa que ainda me tira um pouco o sono, porque eu acho que a gente ainda está numa estrada longa de fazer uma mudança cultural de mercado, porque hoje, profissional da Ginga, né, e o trabalho que a Ginga efetua, faz, ele é um trabalho de inteligência, ele é um trabalho de capital intelectual. Infelizmente, há 40 anos atrás, o publicitário meio que deu um tiro na cabeça, porque ele falou: olha, você não precisa me pagar, né? Me dá o dinheiro, eu administro esse dinheiro, e ele ganhava dinheiro com
o budget que o cliente dava para aquela campanha. Porque era. E assim, era maravilhoso, devia ser maravilhoso, porque você tinha tempo para pensar num baita filme legal que ia numa rede de transmissão que fala com quase 90% da população brasileira. Você criava anúncios, né, de revista com design de escola Bauhaus alemã, anúncios lindíssimos para duas, três publicações que também conversavam com a maioria dos brasileiros e estava tudo certo, né? O problema é que hoje, você, para atender bem uma marca, primeiro você tem que fazer escolhas de qual área que você vai atender bem. Não dá para fazer tudo. E eu acho que esse é um problema hoje das agências, tá? Falo até por mim, e a gente está fugindo cada vez mais do discurso de que fazemos tudo. Eu não faço tudo, né? Eu tenho muito firme quais são as fortalezas da agência. Mas para eu não me perder, eu acho que tem uma questão ainda cultural que me tira o sono. Eu acho que o mercado ainda ele, e aí você está falando de velocidade, né? É, os profissionais de marketing hoje, se antes eles ficavam 20 anos, depois caiu para 10, hoje o profissional de marketing fica 3 anos na cadeira. É uma questão do mercado isso, tá? É cultural, é comportamental. O profissional de marketing hoje, cada vez mais, a dinâmica de carreira dele mudou. Ele entra numa cadeira já pensando para qual ele vai daqui a 2, 3 anos. A todos aqueles CMOs que me Caramba, ouvem, eu peço toda a licença poética aqui, assim, eu estou falando por uma experiência de dia a dia com quem eu converso, e claro, com o que a gente tem visto nos últimos anos, mas o fato é que essas cadeiras elas estão mais quentes e os caras estão pulando mais rápido delas, indo para outras cadeiras, e isso fica uma coisa meio caótica. Para você desculpa que só, trabalha. desculpa só, eu concordo em gênero, número e grau. Você tem um índice de. Você tem um prazo de validade muito curto hoje. Teve- Recentemente teve dois profissionais que que mudaram de empresas, foi divulgado aí, ficaram 6 meses em grandes Isso, eu cadeiras sei quais e são. Exato, com 6 meses a empresa já estava tomando uma outra decisão. Isso exato. gera, só para pensar em cima do que você está falando, né? Isso gera de novo a inconsistência no branding, porque A pensava de uma maneira, B já chega pensando de outra. Então você gera esse zigue-zague de posicionamento, e isso, essa, esse prazo de validade, essa aceleração do prazo de validade tem a ver de novo com a mentalidade do curto prazo, É isso, né? infelizmente. E olha, não é culpa dos CMOs, é uma Não, dinâmica de mercado atual hoje. E aí entra para uma outra questão que me tira o sono, que eu acho que é o que reflete esse dinamismo que a gente está falando, que é a falta de mão de obra. É, que é um paradoxo, né? Porque as escolas formam não sei quantos mil profissionais a cada semestre, nem vou falar de ano, e você tem um gap, um déficit de profissionais forte no mercado. Parece uma coisa assim, a gente não estamos falando da mesma história, não, estamos falando da mesma história, e né? aí a A gente teria que fazer quantidade, uma conversa mais longa para falar sobre a questão da educação no Brasil, mas é, é exatamente isso que você está dizendo. Como é que pode, né, com tanta gente se formando todo ano, a gente ter um apagão de talento, né? Você tem uma questão comportamental também numa geração abaixo, nos millennials, que também são, é um bicho diferente, né? E tudo bem. 99% da minha equipe é millennial. É, mas é uma turma que também gosta de mudar, que quer empreender, que tem um dinamismo diferente, né? Mas voltando para a questão do talento, isso é um outro ponto que me tira assim o sono. A gente montou um projeto há 3 anos atrás dentro do grupo, chama Giradal. É uma rede de talentos que tem mais de 600 pessoas inscritas hoje lá. Vocês podem acessar gira.xyz. É,
essa plataforma foi um teste que a gente fez na Web3 para experimentar, né? E trabalhar na Web3 naquela época do boom do NFT. A gente montou uma DAO, que é a sigla em inglês para Decentralized Autonomous Organization. Cada pessoa que entra lá e se registra ganha um NFT. E ali hoje eu acho que eu tenho mais de 40 workshops e cursos, tá, que a gente montou para essa comunidade. E é uma comunidade que hoje a gente usa muito para projetos. Então, ali eu tenho hoje uma gama enorme de pessoas da economia criativa, produtores, diretores de filme, diretores de arte, redatores, planejadores, enfim, que a gente acessa essa rede e a gente então usa projetos, novas contas e etc. É um investimento que a gente vai manter, ele vai crescer, para que esse medo meu diminua, porque você realmente tem cada vez menos pessoas, eu acho, interessadas no nosso mercado, é um problema do nosso mercado, e a qualidade também do material humano é uma questão. Então, a gente tem trabalhado para tentar mitigar ao máximo esse problema, mas ele é um problema. Então, acho que é isso. Eu diria. Tem outros, tá? Mas Aham. não vamos ficar falando de problema, já chega os do mundo, Não, né? claro, claro, claro. Eu usaria só aquela frase, né? Nunca antes neste programa alguém abordou um tema como esse, porque é verdade. O prazo de validade das pessoas, dos executivos, executivas de marketing, a cobrança do curto prazo em detrimento do longo prazo, logo você perde visão sistêmica e você perde capacidade de planejamento e de execução. A execução fica muito comprometida por causa desses vieses, desses modismos, então legal, é bem colocado isso. Ah, e se você que está nos acompanhando perdeu, anota aí, por favor, que eu vou pedir para ele falar de novo. Se você quer se inscrever no banco, não sei se é a melhor expressão, mas no banco de talentos, fala aí de novo, por favor, Pedro. É a Gira, Gira.xyz. Ok, Fiquem à vontade, é de graça, muito conteúdo bacana. São todos bem-vindos. ok. Pedro, vamos caminhando para o final. Eu queria pegar aqui, que você me falasse de um case, escolhe um aí que você quer falar com a gente como um pouquinho sobre bastidor, estratégia, que você ache bacana. Eu tinha aqui na minha cola o do Dia das Mães da Copenhagen com Marina Rui Barbosa, mas sinta-se à vontade para escolher qual que você quer falar. Bom, vou escolher um é ruim, você vai me deixar numa posição com os meus clientes ruim, né? Mas vamos lá. É, a gente construiu muita coisa bacana para Burger King, né? E Mercado Livre, Copenhagen, mas tem um case muito bacana que eu acho que vale mencionar para Mercado Livre, que chama Tá na Rede. Por que eu gosto desse case? O Tá na Rede foi uma. Ele nasceu de uma oportunidade que veio do planejamento. Olha que legal. Planejamento, então, que é, eu diria assim, uma área que define muito a persona do grupo Ginga. A gente sempre foi muito pensamento muito estratégico, muito de planejamento. Planejamento, na época de Copa do Mundo, o Mercado Livre não era patrocinador, né, da Copa. E numa pesquisa de planejamento, a gente veio com a ideia de lançar um projeto aonde a gente ia reconstruir os famosos campinhos de várzea de futebol. A gente criou um movimento aonde a gente fez um documentário lindíssimo de mostrar esses campos em diferentes regiões do Brasil. E o Mercado Livre entrava, e a gente descobriu que a maioria, quase assim, mais de 90% desses campos, eles tinham uma coisa em comum. Eles tinham a trave, né, o gol, sem rede. Pô, isso é um E, clássico, né? Isso é um clássico. sabe aquela. Você Quem, lembra quem já daquele. Lembra? jogou, quem já jogou pelada sabe disso. Isso é um clássico, né? É a Verdade. trave sem rede.
Exato, você dava aquela bica, fazia um golaço, mas tinha que pegar a bola lá É, embaixo. Aí, é, né? é. O que que a gente fez? A gente fez um movimento super legal, ah, que o Mercado Livre ia doar redes para esses campos. Foram mais de 2.000 redes doadas, Uau. 600 campinhos beneficiados. O projeto foi tão bem sucedido que a gente expandiu ele, fizemos um campinho na Argentina, no Chile, então ganhou um corpo muito bacana. O filme ficou, modéstia à parte, super bonito e o documentário também. Então a gente tinha um filme de TV clássico, a gente teve um documentário, então um conteúdo muito legal mostrando a cultura de futebol de várzea, numa época onde todo mundo só falava de Copa do Mundo. E o Mercado Livre teve a marca, né, na época, ela conseguiu entrar no Share of Voice de Copa do Mundo e todo mundo falava de Mercado Livre por causa desse projeto. A gente levantou quase R$ 1 milhão para doação de rede. Então, foi um projeto muito bacana que uniu conteúdo, criatividade. Refizeram agora para a Mundial de Clubes? Não, a gente queria, infelizmente não. E foi uma pena, uma questão de continuidade, era uma plataforma que estava pronta, né? Era só a Não? gente continuar ela. Então, Entendi. mas na época fez um baita de um sucesso e foi super legal. Tá, só para você não ficar mal com seus clientes, me fala do Copenhagen com a Marina Rui Barbosa. Só pra você não Você ficar sabe mal, que hein? essa, Só pra você não ficar mal, hein? você sabe que essa campanha, na verdade, ela, assim, eu vou ser muito sincero com quem nos ouve, com você, é, ela não tem nada demais criativamente, né? A gente trouxe a Mariana muito por também uma pesquisa de marca. A Copenhagen, para quem acompanha a marca, a gente está com ela já há 4 anos, então a gente fez uma mudança de branding, o que é importante, tá, Dario? Veio o branding primeiro e depois a comunicação. A Copenhagen, ela hoje, ela está querendo ocupar a categoria de presente, mais do que chocolate, né? Então, para quem acompanha a Copenhagen nas redes, dá para isso ser bem claro e significativo. E a Mariana Rui Barbosa foi meio que um no-brainer, né? A Copenhagen ela está se aproximando muito de uma comunicação de moda também, esteticamente falando, tá? Então trazer a Mariana Rui Barbosa, claro, uma atriz com baita público que segue ela, é, bonita, nova, chique, né? Conversa muito com a marca, conversa muito com o público. Foi automático. A gente viu, trouxe ela. Eu acho que, assim, em termos de criatividade, tem nada demais. Craft, sim, porque a campanha é muito bonita. E ela continua sendo aí uma influenciadora e isso é muito importante, tá? Acho que o grande erro de marca hoje, usar influenciador, são influenciadores de voos de galinha, né? Usar aquele influenciador para dar uma bombada na venda e depois ir embora. O influenciador, quando ele é escolhido, a gente tem que voltar àquele debate dos territórios e ele tem que conversar com o território de marca e permanecer com a marca por um bom tempo. Então, ela ainda é, né, aí nossa influenciadora para projetos e novas campanhas, mas acho que do ponto de vista criativo não teve nenhum grande sucesso, mas foi uma escolha assertiva pra caramba, fez um baita de um sucesso. Você que está nos acompanhando, se você perdeu essa última resposta do Pedro, volta um pouquinho, porque eu acho que para quem está querendo aprender sobre marketing, sobre posicionamento, é importante. Ele falou uma expressão assim: a Copenhagen está saindo do campo de disputa que é o seu território básico, que é chocolate, e está indo para presente. Talvez para quem não esteja familiarizado, pode parecer uma incoerência, mas ela não vende chocolate? Sim, mas ela está querendo, acima de tudo, passar momentos, ela quer passar momentos de celebração, uma recordação, um presente. E aí eu tô saindo, ela sai das datas clássicas e Perfeito. passa, acima de tudo, para um calendário mais amplo, com um Isso. público mais amplo. Mal É isso. fazendo de uma forma bem abreviada, no nosso tempo de Varig,
né? Se você pensava numa primeira classe, é lógico que você tinha os gerentes de produto que olhavam, qual é a primeira classe da Emirates, da Latam, da não sei o quê, então comparava equipamento com equipamento, serviço com serviço, mas no final você falava assim, né? Mas a mesma pessoa que pode querer celebrar 25 anos de casado e ir para Paris, ela pode querer comprar uma joia, ela pode querer, sei lá, fazer alguma outra coisa que não esteja no cardápio. Então, como é que a gente transcende, faz primeiro esse eixo de competição, eu e a minha categoria, mas eu amplio isso num outro olhar e digo assim, puta, se a pessoa quiser comprar uma joia e não uma primeira classe para Paris, o que que a gente tem que ter como entrega que nesse momento que o pêndulo está assim, joia ou Paris, ele diz assim, não, o pacote que tem aqui é muito superior a esse pacote, né? E por aí vai. É isso. Então, esse é uma coisa bem interessante de ser aprendido para você que está nos acompanhando. Algo a complementar disso, Pedro? Não, acho que você falou super bem. E só para fechar, a Copenhagen, ela é uma estratégia que tem sido bem assertiva. Eu acho que todo mundo que nos assiste, que conhece a marca, sabe que aquela sacolinha vermelha, escrito dourado, bonitinho, ela tem todo o jeito e toda a energia de um presente. Os chocolates hoje, as Sim, embalagens e tudo que vem sim. neles cada vez mais caminha para isso. Então, mas você colocou super bem. E, inclusive, de novo, para quem está nos acompanhando, e eu não estou falando de Copenhagen, estou falando em geral, você descola do preço. Porque se eu estou na categoria feijão, ou na categoria chocolate, ou na categoria viagem somente, eu estou limitado numa faixa de preço. Eu quero pagar a mais barata Airways ou quero pagar a Cathay Pacific, por exemplo. Mas você está ali. E se você descola da categoria, você consegue uma amplitude maior. Não, estou falando de experiências. Estou vendendo uma primeira classe, mais um pernoite num hotel chique, com isso, com aquilo, e aí você transformou em magia e não só numa viagem. Pedro, estamos batendo aqui já quase 50 e poucos minutos aqui da nossa conversa, então desde já te agradeço aí a atenção. E para você que está nos acompanhando, eu falei no início, e vou dar agora a dica, conversando com o Pedro, a mãe dele, Mary Del Priore, dá um Google aí, uma historiadora com mais de 40 livros publicados, entre eles agora a velhice, a história sobre a velhice no Brasil. Mas dá um Google que eu dei um pouquinho antes e fiquei impressionado com. Ninguém faz 40 livros do nada. Acima de tudo, tem que ser uma mente criativa, com muita pesquisa, muita disciplina para fazer bem feito. Então, o 2 em 1 que eu brinquei lá no início é por causa da indicação da mãe do Pedro. Tá? Pedro, caminhando para as nossas considerações finais. Para quem nos ouve, estamos falando o nosso, vamos dizer, público barra target, são alunos de MBA ou profissionais que querem fazer uma transição de carreira, querem, por exemplo, se inspirar no Pedro. E eu estou falando geralmente numa faixa etária de 25 a 35, 25 a 40 anos, né? O que que você, dentro da sua experiência aí de estrada, e eu admiro muito quando eu vejo profissionais que têm uma estrada tão longa, eu acho que dentro desse país em que o próprio Malan dizia até o passado é incerto, você conseguir levantar e dizer que você tem 20 e poucos anos de estrada, que hoje, por exemplo, né, não é mais o dinheiro que te tira a preocupação, não é que ficou rico, mas apenas você não precisa pagar o almoço para vender a janta, pagar o almoço para comprar a janta, para falar direito. O que que você. Se o Pedro estivesse nos assistindo hoje, aquele de 26 anos, economista, ok? Voltei lá? Voltei na idade certa? Então, lembra do De Volta para o Futuro? Que às vezes um consegue se ver? Então, assim, que mensagem você daria para o Pedro de 26 anos?
ouça mais você e menos os outros. Pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mesmo, vão dar conselhos bons para você. Seja honesto com você mesmo. Eu sei que às vezes é difícil, você vai se sentir sozinho, mas escuta teu coração, segue firme no que você acredita e é isso. Eu acho que a gente tem que ser honesto e fiel com a gente primeiro. Só para complementar, gostei da frase, confesso até que fiquei tocado aqui, que é o seguinte, eu acho que seja fiel à sua intuição, né? Acompanhe a sua intuição, o Pedro falou do coração, eu falo da sua intuição. Às vezes a nossa bússola interna nos dá sinais que nos parecem racionalmente bastante errados ou incertos, mas se eu não tivesse entrado na livraria naquele dia, comprado talvez um livro de marketing, eu não tivesse aqui, por exemplo, ou se o Pedro não tivesse tido, infelizmente, ele não usou essa expressão, mas talvez um burnout, quando nem existia burnout, não é isso? Teve um É isso. burnout antes do burnout ter nome, né? É isso. Talvez ele não tivesse aqui. Então, siga a sua intuição. E se eu para acrescentar uma coisa que também seja curioso. Eu acho que a melhor parte de mim é a curiosidade. Quando você quer ler sobre coisas diferentes, aprender sobre coisas diferentes, a sua cabeça se expande. Mas por que que eu vou nesse museu? Vá no museu. Por que que eu vou fazer aquela viagem? Vá fazer aquela viagem. Você conhecer Isso. outras pessoas, outras realidades, outras culturas, isso te expande a sua visão de mundo. E nós todos, profissionais de comunicação, de marketing, design, relações públicas, como quiser, nós somos um pouco cientistas sociais, né? A gente tem que compreender em tempo e espaço o mundo no qual nós estamos e a partir dessa compreensão de mundo, desse Zeitgeist, como um nome bonitinho que dão para isso, é, nos apresentar e, acima de tudo, ajudar marcas, sejam marcas na quais você trabalha ou marcas de clientes que confiaram em você, essa visão equilibrada. Existem os financeiros, existem os engenheiros, eles seguem regras muito lineares e às vezes e não tem nada contra isso, né? Mas assim, eles têm as suas fórmulas, as suas HPs, as suas não sei o quê, que predizem resultados. O nosso campo é outro. Nosso campo, acima de tudo, é o da emoção, da criatividade, do olhar de forma diferente, mas tudo se abastece da compreensão do mundo. Ok, Pedrão? Mais alguma coisa? É um prazer enorme, Dario. Parabéns pelo canal. Acho fundamental essas conversas serem promovidas para um público que eu imagino está carente. Não estou dizendo que a gente aqui sabe de tudo, mas eu acho que o debate, a conversa e trazer um pouco da nossa experiência é algo hoje muito valioso e que eu celebro muito. Então, parabéns. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado a todos aí pelo tempo. E até a próxima, né? Tá, fica aí, só um minutinho, então vamos fazer o fechamento. Pessoal, a gente teve então a oportunidade hoje de conversar com o Pedro Del Priori, o CEO da Ginga, que é esse ecossistema que ele teve uma oportunidade de nos contar aqui. A agência que no seu núcleo tem 20 anos de estrada, mas que hoje tem um ecossistema e, acima de tudo, atende aí a diferentes clientes. Se você curtiu o Bora, por favor, clica aqui embaixo. Lembrando que o Bora Falar de Branding é um projeto acadêmico patrocinado pela Caliber, a gente não tem finalidade comercial. O nosso único propósito é o de trazer conhecimento para quem precisa de conhecimento. Democratizar não só o conhecer as estratégias, como também conhecer as pessoas que constroem as estratégias dessas marcas que a gente visualiza no dia a dia. Ok? Então, para você, um grande abraço. A gente se vê em breve em mais um Bora Falar de Branding. Tudo de bom.